Quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Os irmãos podem se assentar, por favor. Como disse o pastor Ilacir na abertura, como é bom estar aqui. E é mesmo, é maravilhoso nós estarmos aqui na casa que nós chamamos Casa de Deus, que na verdade somos nós, amém? Isso é só um lugar, paredes, aonde nós nos reunimos para louvar e para podermos compartilhar da palavra do Senhor. Domingo retrasado, eu falei para os irmãos da responsabilidade, ou melhor, da grande responsabilidade que é trazer um recado de Deus, trazer a palavra de Deus. E é mesmo, meus irmãos. E nós só viemos aqui porque a nossa confiança, o pastor Laci disse isso até na oração, ela está somente no Senhor. Porque por nós mesmos, eu pelo menos não arriscaria. Por mais que eu estudasse, que eu lesse, que eu escrevesse, eu não arriscaria. Mas a confiança nossa, ela está no Senhor. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma coisa maravilhosa da palavra de Deus, um texto maravilhoso que se encontra no livro do profeta Zacarias, no capítulo 4. Profeta Zacarias, no capítulo 4. Nós vamos ler todo o capítulo, para ficar uma coisa assim mais completa. Diz assim a palavra do Senhor: tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: o que vês? Respondi: olho e vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite em cima com 7 lâmpadas, e há 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. Junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Senhor meu, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: Não sabes tu o que isto é? Eu disse: não, Senhor meu. Então ele me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma rapina. Então ele trará a pedra angular em meio a aclamações. Graça, graça a ela. Veio de novo a mim a palavra do Senhor. As mãos de Zorobabel lançaram o fundamento desta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibas que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Quem despreza o dia das coisas pequenas, esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. São estes os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então perguntei ao anjo: o que são estas 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal?
Novamente lhe perguntei, o que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? Respondeu-me ele, não sabes o que é isso? Eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, estes são os 2 ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. Amém? Amém, irmãos? Você pode manter a sua Bíblia perto de você aberta, se você quiser, em casa também, mas eu gostaria que neste momento você estivesse olhando para cá, para que nós possamos entender um pouco o que Deus quer falar conosco nesta noite através desta palavra. Nós sabemos que Deus deu visões noturnas, na verdade 8 visões noturnas a Zacarias, ao profeta Zacarias, e todas elas relacionadas à reconstrução de Jerusalém e também à reconstrução do templo. E especificamente nessa 5ª visão fala sobre o templo. Por que uma reconstrução? Porque Jerusalém ela foi sitiada por Nabucodonosor, ela foi destruída, o templo foi destruído e o povo foi levado para o cativeiro. Dezenas de anos de cativeiro. Quando nós lembramos da construção do primeiro templo, no tempo de Salomão, nós sabemos que Jerusalém tinha um rei, que era Salomão, primeiro Davi, depois veio Salomão. Era uma cidade forte, uma cidade rica, e havia recursos para construir aquele templo. Só que agora, o povo estava voltando do exílio. Agora, o povo já estava todo abalado, todo mexido com o sofrimento do exílio, sem recursos. Não havia um rei sentado no trono de Jerusalém. A situação era completamente diferente dos tempos de Salomão. Uma situação difícil, complicada, muito temor, medo mesmo, e havia interferências negativas, tanto no meio do povo, como interferências externas. E aí veio essa palavra do Senhor para Zorobabel, e eu quero me ater exclusivamente quando ele disse assim, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos repetir isso comigo, por favor? Vamos lá? Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Você pode dizer amém. Amém? Então, não havia a figura de um rei em Jerusalém. A cidade estava destruída, o templo destruído, e esse povo, Zorobabel, estava na frente, Josué era o líder dos judeus, o sumo sacerdote Josué, e eles precisavam reconstruir a cidade, reconstruir o templo, mas o desânimo, o medo daquelas interferências, daquelas perseguições, a falta de recursos, e aí veio esta palavra do Senhor através do profeta Zacarias e também através de Ageu, do profeta Ageu. Só que esta palavrinha que nós lemos aqui agora, eu vou repetir, quando o Senhor diz assim, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. É isto que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Presta atenção nisto. Nós gostamos e nós temos uma tendência muito grande a olharmos para as circunstâncias. Nós estamos aí
Parece que toda pregação a gente tem que falar isso, mas é um momento que nós estamos vivendo. Diante dessa pandemia, o mundo inteiro sofrendo, as pessoas sofrendo, uma situação muito complicada, pessoas morrendo, pessoas adoecendo, uns se recuperam, outros não. É uma situação até de temor, de um grande temor. Nós olhamos para isso e muitos, ou todos nós, ficamos assustados. Quando há uma situação adversa, difícil na nossa vida, nós também ficamos assustados. Muitas pessoas até perdem noites de sono, preocupadas, e assim como estava este povo aqui naquele tempo dessa reconstrução. Às vezes nós queremos, e na maioria das vezes é assim, nós queremos fazer as coisas pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio pensamento, forças que nós não temos e pensamentos que são humanos. É por isso que muita coisa que nós fazemos na nossa vida não funciona, e aí nós vamos piorar a situação, nós vamos padecer por causa disso. Às vezes nós queremos, com a nossa força, achando que temos força, trazer as pessoas para a igreja, fazer um movimento, fazer alguma coisa, trazer pessoas para a igreja, e na maioria das vezes nós somos frustrados, porque há um trabalho, há um movimento, há um evento, e as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos que elas acontecessem. E assim, em tudo na nossa vida. Mas nós temos uma palavra de Deus, não é por força, não é por poder, mas pelo meu Espírito. Irmãos, quando nós começamos a entender isso assim, como Zorobabel entendeu e o povo entendeu esse recado do Senhor, as coisas começam a fluir. O pastor Lacir, quando leu o Salmo de número 1, e ele parou ali quando diz assim: tudo quanto fizer prosperará, por causa da palavra, por causa da orientação do Senhor. Se nós formos parar para poder analisar, irmãos, e eu gostaria que você estivesse refletindo aí, meditando no seu coração, quantas coisas na nossa vida nós vamos com aquela vontade, acreditando que aquilo vai funcionar, acreditando que aquilo vai dar certo, e aí vem uma frustração. É porque na maioria das vezes, infelizmente, nós não olhamos para essa palavra. Não havia uma figura de um rei no trono de Jerusalém, mas acontece que estava assentado no trono do universo um rei todo-poderoso que é Deus. Você pode dizer amém? Não havia rei em Jerusalém, mas no trono do universo estava ocupado com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ou seja, o próprio Deus. E Ele está na nossa vida, este Deus, Ele está na nossa vida. Por que nós temos que tomar decisões precipitadas? Por que nós vamos para lá e para cá, andando, correndo atrás de muita coisa? Para que isto? Se nós temos um Deus que dirige, que governa. A irmã cantou: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Ele é grande, Ele é o Deus Todo-Poderoso, é Ele quem governa, é Ele que nos deu vida, é Ele que conduz a nossa história do jeito dEle, que é o jeito correto. Para quê? Para que sofrer? Para que querer colocar a nossa força, colocar o nosso entendimento, se nós temos um Deus que quer conduzir a nossa história? Eu entendo que
É muito importante, meus amados, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, nós começarmos a depender única e exclusivamente e totalmente do Senhor. Quando Deus der a direção, nós vamos seguir essa direção, porque com certeza, ainda que a direção de Deus não seja aquela que nós gostaríamos que fosse, não esteja de acordo com os nossos pensamentos, mas com certeza vai dar certo, como deu neste momento aqui, que a cidade foi reconstruída, o templo foi reconstruído. Deus não quer que a gente sofra, apesar de, no mundo nós temos aflições, nós temos problemas, doenças, dificuldades, mas Deus não quer que nós soframos, além disso, pelas nossas inconsequências, por querermos fazer as coisas do nosso jeito, porque senão a nossa vida perde o sentido. Por que Deus na nossa vida se eu vou resolver as coisas do meu jeito? Para que Deus? Para que o Espírito de Deus? Para que essa palavra se eu quero conduzir a minha história de acordo comigo? Não faz sentido. O dia que nós tivemos um encontro com Cristo, nós passamos a pertencer a Ele. Amém? Amém? Nós somos dele. Nós fomos selados por Ele. Nós fomos comprados por Ele e por um preço muito alto. Agora Ele precisa conduzir a nossa história. Não é pela nossa força, nem pelo nosso poder, porque nós não temos, mas pelo Espírito Santo de Deus. E é tão bom, é tão maravilhoso quando nós ouvimos a voz do Espírito. Não tem erro, não vai falhar, de jeito nenhum não vai falhar. E o nome do Senhor será glorificado e com certeza nós vamos nos alegrar muito com isso. O sucesso espiritual, irmãos, ele está numa dependência plena, completa de Deus, do Espírito Santo de Deus. Aí está o nosso sucesso espiritual. Amém? Não por força, não por poder, mas pelo meu Espírito. Guarde isso no seu coração. É um versículo que nós conhecemos, às vezes citamos assim, mas quando você vai entrar mesmo neste versículo e entendendo a situação aqui, nós vamos ver, meu Deus, quanto tempo eu perdi tentando fazer coisas, vou e volto e nada funciona. Mas quando eu entendo que é pelo Espírito, a coisa vai funcionar. Às vezes nós ficamos naquela, até uma agitação interior, muitas vezes, querendo que pessoas que nós convidamos venham para a igreja, querendo que pessoas se convertam, pessoas da nossa família se convertam, e nós queremos usar a nossa força para isso acontecer. Que perda de tempo! A obra não é nossa, a obra é do Senhor. O convencer não é nosso, o convencer é do Espírito Santo. Deus é o único que pode declinar o coração das pessoas como um rio para onde Ele quiser. É um esforço que nós vamos perder tempo e às vezes nós ficamos desgastados, cansados e não vemos um resultado. Mas quando nós colocamos nas mãos do Senhor e descansamos e esperamos com paciência, Ele vai nos dar a direção e o nome dEle será exaltado e glorificado. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra nesta noite. Que o Senhor possa confirmar pelo Teu Espírito essa palavra nos nossos corações. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e nós vamos orar
e depois nós vamos ter mais um louvor para poder encerrar, mas eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos neste momento. Você ouviu a palavra, nós ouvimos a palavra. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós Te exaltamos, nós Te glorificamos, porque Tu és Deus, Tu és Senhor, o Senhor está entronizado acima dos querubins, o Senhor não nos abandonou, o Senhor não nos abandona, porque o Senhor nos ama. O que está faltando em nós é entendermos que não é pela força, pelo poder humano, mas é pelo Teu Espírito. Glorifica o Teu nome, Senhor, em todas as situações da nossa vida e que nós possamos aprender a vivermos numa dependência plena do Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado mesmo por essa noite. Muito obrigado pelo Teu amor, pelas Tuas infinitas misericórdias. E perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nós tentamos, que nós nos esforçamos sem a direção do Senhor, sem a direção da Tua palavra. Perdoa-nos, ó Deus, mas que haja uma mudança, haja uma transformação nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente, para que nós possamos caminhar de acordo com a Tua vontade. E aí nós vamos ver resultados excelentes em tudo que nós fizermos. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém, amém. Nós vamos louvar a Deus com mais um cântico e depois nós vamos só orar, encerrando este trabalho nessa noite.